Colossenses, esse livro de Colossenses, ele é uma carta que Paulo escreve na prisão, né? Ele escreve 3 cartas na prisão, se eu não me engano é Efésios, Filipenses e Colossenses, e ele é uma carta para a igreja de Colossos. A igreja de Colossos não foi uma igreja que ele fundou, Paulo plantou diversas igrejas, essa não foi fundada por ele, mas tem alguns estudos que dizem que ela foi fundada por Epáfras, e o Epáfras ele tinha assistido uma pregação de Paulo em Éfeso, e de lá ele volta para Colosso e funda a igreja de Colosso. Então ela foi indiretamente ali criada, fundada por Paulo, né? Não foi, mas foi. E na época, Epáfras ele entra em contato com Paulo para falar algumas dificuldades, falar como que estava ali o dia a dia da igreja. E o Paulo ele tinha esse chamado apostólico realmente, né? Então ele ia nos locais, principalmente centros comerciais, cidades mais estratégicas, elegia ali alguns líderes e que ele entendia que poderiam tocar esse movimento, disseminar a palavra, evangelizar, pastorear e, enfim, para realmente dar força, voz, né, para o evangelho. E depois ele acompanhando por cartas. Então, nesse caso, o Epáfras entra em contato com ele quando ele está na prisão, contando um pouco do que estava acontecendo ali. E aí, o que ele fala para Paulo? Olha, apesar deles, dos seguidores aqui, né, dos cristãos, eles acreditarem no evangelho, a gente está com algumas dificuldades porque tem uma questão cultural. Então, aquela região que hoje se localiza ali na região da Turquia, é uma região que tinha muita influência judaica, que estava muito forte as questões dos rituais, os costumes e diversas leis que eram presas a rituais realmente, né? E também tinha uma influência grega muito grande, então tinha lá o gnosticismo, né, que trazia uma visão da cultura grega que também era presas a alguns tipos de rituais, a imagens, tinha alguns intermediários ali, eles acreditavam que Jesus era mais um Deus, né? Mas não tinha, ainda tinha um certo conflito ali, não entendia a supremacia, a soberania de Deus e de Jesus. Então, Paulo escreve essa carta para que o Epáfras possa ler e, de alguma forma, disseminar ali na igreja, tanto na igreja dele de Colossos, quanto nas igrejas vizinhas. Ele até cita aqui a Laodiceia, que é uma cidade vizinha, uma igreja vizinha que eles também tinham uma certa comunhão, né? Então vamos lá. Inicia assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se apresenta, né, de quem que é a carta. E aí ele começa: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que têm por todos os santos, por causa da presença que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então ele está falando que ele sempre ora, né, agradecendo a Deus, sendo que Deus é o Pai de Jesus, por conta deles, da fé que eles têm no evangelho. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então o mundo todo ele tá conhecendo, né, e o evangelho está crescendo, e isso também aconteceu em você, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, que foi quem fundou a igreja que eu comentei. Nosso amado cooperador, fiel ministro para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então ele está dizendo, né, que realmente o evangelho ele está sendo disseminado, ele está florescendo aonde ele está sendo semeado ao redor do mundo, inclusive ali na região de Colosso. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês, de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então ele está falando assim, ó, então por isso, né, por ele estar frutificando aí na igreja de vocês, a gente sempre ora
para que vocês sejam plenos do conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, ele entende que, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Que a sabedoria, Deus é a fonte de todo amor, de toda paz, de toda sabedoria. Então, a gente acessa essa sabedoria divina através de Deus, e aí um dos caminhos é a oração. Então, a gente tem vários lugares que falam, né? A palavra, jejum e oração. Então, você conhecer a palavra de Deus, ter o conhecimento cognitivo do que ele fala, ter o discernimento espiritual, jejum, que é para você aumentar essa sensibilidade, calar a carne, se conectar no espírito, e oração, que realmente vai ser o caminho que vai te conectar e te trazer esse entendimento espiritual, né? E para que a gente vai ter essa sabedoria, esse entendimento espiritual? Para que vocês vivam de maneira digna e o Senhor possa se alegrar. Então, para que Deus possa se alegrar. E qual que é a consequência disso? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, a consequência é essa frutificação, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança e paciência com alegria, dando graça ao Pai a tudo que nos tornou digno. Então, a consequência, ela vai ser essa boa obra, né, os frutos, as obras, tendo perseverança, paciência com alegria e dando graças ao Pai. Então, a gratidão são os frutos dessa sabedoria e desse entendimento espiritual. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E essa parte aqui, quando eu li essa frase, ela é uma frase muito famosa, assim, né? Tem várias passagens da Bíblia que falam sobre isso, e é uma passagem muito... Tem vários louvores, inclusive, que trazem isso, né? Ele nos resgatou, ele quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Hoje, quando eu li essa frase, eu fiquei ali meditando um pouco sobre ela. E aí, quando a gente vê que ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aí, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a redenção é o perdão dos pecados. Esse reino do seu Filho amado é onde a gente tem o perdão dos pecados. Quando a gente vai pensar um pouco mais sobre a palavra, né, sobre outras passagens bíblicas, a Bíblia fala que, para que os nossos pecados sejam cancelados, inclusive, além deles serem perdoados, eles também são cancelados no reino espiritual. O princípio a gente precisa confessar, se arrepender e pedir perdão e acessar esse perdão. Então, eu trago a luz, né? Eu tenho que ter o discernimento, eu trago a luz porque nada que é encoberto prospera. Então, eu trago à luz os pecados, eu confesso o pecado, eu me arrependo genuinamente, porque não adianta eu falar que me arrependo, mas não ser realmente constrangido, né, no espírito, e eu peço perdão e acesso esse perdão, né? E como que eu acesso esse perdão? Me sentindo perdoado e cancelando aquela culpa, porque enquanto eu carrego a culpa, um dos pontos, né, o pecado, ele traz culpa, a gente se sente mal, e quando eu me sinto culpado, eu não me sinto merecedor, eu não me sinto... O culpado, ele é culpado, né? Ele tem uma chancela ali de pecador, de criminoso, de ilegal. Então, você sabe que você fez algo errado, logo você merece uma punição. Então, quando a gente faz esse caminho de volta, né? E realmente se arrepende, realmente confessa, né? Então, não fica nada no secreto, não fica segredo, né? A gente realmente confessa e a gente se liberta disso. E aí a gente consegue acessar e se sentir perdoado. E a partir do momento que eu sinto que eu sou perdoada, que eu confesso, que eu não fico mais escondendo, né, essas trevas, eu tiro a legalidade que o inferno tem a partir do pecado. Porque o pecado, ele é uma porta aberta, é uma procuração para o inferno atuar na nossa vida. Então a gente tira essa procuração dele e entrega para Deus. Então, ele nos resgata a partir do momento que ele nos ensina como ter a redenção dos pecados. Antigamente a gente precisava, né, no Primeiro Testamento, os pecados eles tinham ali, tinha a redenção dos pecados a partir de sacrifícios, né, de animais e etc. Com a vinda de Jesus, Jesus é o Cordeiro.
né, que ele se sacrifica por nós. E aí, nesse momento, a gente não precisa mais de um ritual, não precisa mais ter algo tangível, não precisa fazer um ritual ou qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa guiar o nosso coração, a gente precisa ver as nossas motivações, a gente precisa constranger. Jesus, ele traz muito isso, né? O Primeiro Testamento, ele é muito carnal, entre aspas, ele tem muitos simbolismos, ele tem muitas ações que muito em torno de rituais, de leis, etc. Quando Jesus vem, ele já vem, ele sobe um pouco a régua e deixa a vida cristã, ela é mais sutil, né, do que o Primeiro Testamento, porque ele fala assim, ó, no Primeiro Testamento eu não posso trair, no Segundo Testamento, só de eu pensar na outra pessoa com uma intenção sexual de alguma forma, aquilo já é considerado traição. Então vigia teu coração. No primeiro é não matarás, mas no segundo, só de eu pensar coisas negativas sobre aquela pessoa, eu já estou matando. Então de novo, né, muito voltado para a sua motivação. Então, eu entendo que Jesus, ele também traz, né, essa questão dos pecados, porque antes eu precisava meio que provar, mostrar, ter um ritual ali simbolizando que eu estava me arrependendo dos pecados e sacrificando um animal, agora eu não preciso mais sacrificar nada, mas importa o seu coração. Então, se realmente você se sente, se arrepende de verdade, né? Você reconhece que aquilo é um pecado e você realmente decide mudar, você realmente decide, entende que aquilo foi errado e você decide fazer diferente daqui para frente. E aí ele continua falando, tem aqui um poema da supremacia de Cristo, onde ele fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi dado o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É muito bonito, né? E a gente vê realmente, o Paulo fala muito sobre isso, que Jesus, ele é o Deus encarnado, ele vem no corpo humano, vem na carne, mas ele é 100% homem e 100% Deus. E eu acredito muito que a gente tem um grande privilégio de ter o Jesus para se relacionar, porque antes nós somos, né, seres sensoriais, a gente tem os 5 sentidos e o ser humano, ele se relaciona na vida, né, através dos 5 sentidos. A gente precisa ver, ouvir, ter o tato, a audição, o paladar. Então, nós somos guiados através dos nossos sentidos. E o que acontece? Por conta disso, é muito fácil a gente ter uma idolatria, é muito fácil a gente querer se apegar a uma imagem, a um terço, a um objeto, uma pessoa, porque a gente se relaciona através desses 5 sentidos, e a partir disso a gente consegue ter mais facilidade para acessar uma fé. Então é mais fácil a gente ter um objeto e alguém fala assim, esse objeto aqui vai te dar sorte, e aí a gente acreditar que aquele objeto dá sorte, do que simplesmente falar assim, tá vendo Deus, aquele Deus que você não sabe, que ele tá no céu, que você nunca viu, que você não sabe como é o rosto dele, você não sabe como é, ele é espírito, mas ele é uma energia, então assim, cada pessoa vai ter uma visão diferente, alguns não têm visão nenhuma, né? Alguns enxergam Deus como uma pessoa, alguns enxergam Deus como um espírito, alguns enxergam Deus como uma grande luz branca, enfim. Mas como a gente não tem algo que vai falar através dos 5 sentidos, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento espiritual, então ele transcende, né, esses 5 sentidos, ele vai para um 6º sentido, né, ele vem para uma outra dimensão, fica muito mais complexo, né? Ele é mais sutil, mas ele é mais complexo. Então, a partir do momento que Jesus vem para a Terra e ele se relaciona com a gente em toda a sua humanidade, mas sendo 100% Deus, ele fala, né, eu não faço nada que eu não ouvi meu pai falar, eu não falo nada que eu não ouvi meu pai falar, então tudo que vocês veem em mim eu sou a imagem e semelhança de Deus, então tudo que a gente enxerga em Jesus, ele
ele é uma representação da vontade de Deus e é Deus, né? Jesus, ele vem encarnado como o Espírito de Deus, sendo 100% homem e 100% Deus. Então, mas ao mesmo tempo a gente se relaciona nesses 5 sentidos, né? Tem da humanidade, inclusive tem vários vídeos e filmes falando sobre Jesus e a própria Bíblia contando. Então a gente começa a se relacionar através dos 5 sentidos e isso eu entendo que é um grande presente que a gente tem, porque agora a gente tem uma imagem e uma pessoa e a gente ouve e teve ensinamentos ali com muito mais clareza. Então realmente eu creio que foi um grande presente de Deus pra gente, foi ter a vinda de Jesus, né? E ele fala: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão abaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele fala assim, ó, agora Jesus reconciliou através do corpo físico de Cristo, mediante a morte, né? E você se torna santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Mas tem um porém, né? Não basta crer em Jesus para você acessar isso, mas você precisa estar alicerçado e firme na fé e sem se afastar da esperança do Evangelho. Então, tudo que Jesus, não basta acreditar em Jesus e não fazer, né? Tem vários livros em que Jesus fala: se você me ama, você segue os meus mandamentos. Então, mais do que dizer que acredita em Jesus, a gente precisa realmente caminhar e seguir os ensinamentos dele. E parte dos ensinamentos dele vai falar sobre perdão e vai falar sobre remissão de pecado. Então vai falar sobre arrependimento, vai falar sobre a gente não carregar a culpa e a gente caminhar em fé, em amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, quando a gente realmente está caminhando segundo a vontade de Cristo, aí sim a gente se torna inculpáveis e livre de qualquer acusação. Até porque a gente vai estar sempre nos momentos tentando não pecar, mas nos momentos em que a gente peca, se a gente estiver realmente aliado ali ao que Jesus, cumprindo, né, os mandamentos de Jesus, a gente se arrepende. Então, primeiro que a gente peca cada vez menos, segundo que cada vez que a gente pecar, a gente realmente se constrange mesmo no coração e se arrepende. Logo, se eu me arrependo e o arrependimento ele tira essa procuração do inferno, eu também não vou carregar culpa, porque eu sei que eu me arrependi e eu mesma, neurologicamente, né, é uma via dupla, tanto espiritual, né, que a gente realmente tem uma libertação espiritual, quanto uma via neurológica, porque a partir do momento que eu realmente me pedir desculpa realmente, né, me arrependi de verdade, eu não carrego mais aquela culpa dentro de mim, por isso somos inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aí, continuando, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo. Por quê? Por que sofrimento? Porque tá na prisão, né, e no momento, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele foi preso. E completo no meu corpo o que resta as aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que teve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando, conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza em pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo.
Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então aqui é muito interessante que ele fala, né? Para vocês conhecerem, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. E nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E a Bíblia lá tem vários momentos que ela fala sobre isso, né? Provérbios também fala, tem vários livros que falam sobre isso, que a partir dessa comunhão com Deus, dessa intimidade com Deus, a gente acessa um conhecimento, uma sabedoria que vai além, né? E eu creio muito nisso, que a gente começa, conforme a gente vai se afiando mais, né, limpando esse canal e tendo realmente mais relacionamento com Deus, a gente começa a ter, ele conversa, ele conta, né, ele direciona os passos, ele direciona o que a gente precisa fazer, ele mostra caminhos, e realmente a partir do momento que a gente tem um Deus que é soberano, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele vai trazendo essas revelações dos nossos próximos passos e o que a gente precisa fazer, realmente é algo que transcende, né? E a gente acessa uma sabedoria que vai além e ela é o que vai revelando todos os mistérios. Então é algo tão precioso, é tão único, é tão especial, mas a gente só acessa no Espírito, a gente só acessa realmente se relacionando mais com Deus, se relacionando mais com a palavra, afiando mais, né, através do jejum e oração, né? A palavra jejum e oração são as chaves, né, para a gente realmente ter um maior relacionamento com Deus e não só falar com Deus, mas ouvir a Deus, né? Falar com Deus é fácil, porque a gente fala o tempo inteiro, a gente pode simplesmente sair falando. A questão é a gente ouvir, é ter um relacionamento dos dois lados, né? A gente falar e a gente ouvir e realmente ser direcionado, realmente ele ir entendendo qual é a vontade dele e seguindo as orientações dele, porque a gente tem um pai que é soberano, que ama, que cuida, que sabe qual é o melhor e que realmente tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, se a gente sabe que a gente tem um pai zeloso, cuidadoso e que pode orientar, é só que a gente precisa, para que a gente possa ouvir, a gente precisa se relacionar. Então, Paulo está falando sobre isso, né? E aí, continuando. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, ele vai trazendo, né? Se a gente vive nele, está enraizado, edificado nele, a gente vai transbordar, a gente vai tá com a fé firmada ali, estabelecida, e vai transbordar a gratidão. E a gratidão, ela realmente é uma chave espiritual muito grande, né? A gente acessa novos níveis a partir da gratidão. E tem muitas pessoas falam isso, né? Tem vários estudos, inclusive, não só o cristianismo, né? Várias outras religiões, filosofias, estudos, enfim, falam sobre o poder da gratidão. E a gente sabe, né, o quanto a gente se sentir grato realmente abre caminhos e abre o nosso olhar, né? A gente abre o nosso coração, inclusive, né? A gente se torna seres muito mais felizes, até, né? Mais felizes. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas e se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então aqui ele está falando, né? Porque se Epáfras falou para ele sobre o gnosticismo, né? A influência grega e do judaísmo, que eles estavam presos a essas tradições humanas, ele está falando sobre isso. Cuidado, porque você fica preso a essas tradições humanas e não em Cristo. Então você fica preso, né? Porque em algum momento a gente tinha ali coisas para simbolizar uma motivação nossa no coração. Com o tempo, aqueles símbolos eles se tornaram prioridade. E aí eu nem tô com o coração realmente arrependido, por exemplo, mas eu vou lá e matava um cordeiro e sacrificava ali no holocausto e mostrava, mas eu não estava com o coração arrependido. Então isso não adianta nada. Então rituais, qualquer que seja deles, né, eles são nada se a gente realmente não tiver com o coração alinhado, e é isso que Cristo fala muito sobre isso, né? É guardar o sábado e tal, ele tem vários momentos que ele fala sobre isso.
Ele ainda até chama os fariseus de hipócritas, né? Porque não importa o ritual que você faça se o seu coração realmente não estiver alinhado. Então, Paulo traz isso. Cuidado com essas tradições e filosofias enganosas que ficam presas a essas coisas humanas, mundanas, carnais e não em Cristo, que traz pra gente essa visão de realmente guiar o seu coração e afiar o seu espírito, né? Alinhar, fortalecer o seu espírito. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. A circuncisão, ela era uma simbologia, né, um ritual judaico de uma aliança com Deus. Então foi até Deus, né, conversando com Moisés, ensina ali, mas era para simbolizar a aliança. Mas primeiro eu tenho uma aliança, depois eu vou e vou fazer a circuncisão do meu filho. Mas a circuncisão, ela é o porquê, né? E não porque ele é circuncidado ele tem uma aliança. Entende que com o tempo isso foi mudando de lugar. E eu acredito que até por ter mudado de lugar, Jesus vem e tira o ritual, porque assim, não é sobre o ritual, é sobre o seu coração realmente, é sobre a sua motivação inicial. Então ele está falando, vocês foram circuncidados, não feitos por mãos humanas, mas feitas por Cristo. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos, porque o batismo é sobre isso, né? Você morrer aquele velho homem e renascer em Cristo, entendendo o que importa, trazendo esse conhecimento de todo o ensinamento de Cristo e realmente entendendo que a forma como a gente vivia antes de ter esse conhecimento, esse discernimento, ela morre agora. Eu renasço tendo um novo entendimento, uma nova forma de viver e de me relacionar com Deus e com o mundo, né? Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então ele está falando, né? Jesus vem, né? Quando nós estávamos em pecado, na incircuncisão, ou seja, sem aliança, porque aquilo se perdeu. Deus os vivificou em Cristo, com Cristo, e nos perdoou. Mas, novamente, né? Jesus, ele vem e ensina. Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa realmente, não adianta a gente se batizar fisicamente como um ato simbólico, ritualístico, se a gente realmente não tiver esse discernimento no espírito, na alma e essa decisão de realmente viver diferente, agir diferente, porque senão vira só mais um ritual de novo, né? E é tudo que não faz sentido. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, novamente, Paulo vem falando, né? Não deixe que ninguém te julgue por essas questões dessas leis, esses rituais e essas tradições, porque não é sobre isso, né? E sim, realmente, o nosso lado o cristão de fato, né? Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então ele está falando isso, né? Não permita que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e adoração. Porque não adianta você ficar ajoelhado rezando para os outros verem, né? Ou jejuando para os outros verem, mas de fato você não tiver com a motivação correta, buscando realmente esse relacionamento com Deus e essa santificação.
Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Então ele vai trazendo cada vez mais, né? Ele começa ali a carta sendo um pouco mais puxando menos a orelha, né? Falando ali, trazendo o lado positivo, exaltando a supremacia de Deus e falando ali de Jesus de uma forma mais das bênçãos, e agora ele vem com um lado mais discipulador, trazendo, né, olha, vamos se atentar, toma cuidado com o que vocês estão fazendo, cuidado com o que vocês estão crendo, cuidado com esse certo apego, né, a esses rituais, ao que você come, que bebe, a lei, pode isso, não pode aquilo, porque não importa o tamanho do seu cabelo, né, se você não corta o cabelo, você corta o cabelo, você joga para um lado, você joga para o outro. Se você tem algo ali fazendo qualquer ritual, comendo em determinada comida, não comendo, ou guardando sábado, não guardando sábado, se realmente você não tiver, se você estiver fazendo isso pelo impulso da carne, não estiver fortalecendo seu espírito, porque no fim o que importa, se Deus é espírito e nós somos espíritos, né, nós habitamos num corpo, nós temos uma alma, mas nós somos espírito, a gente precisa realmente fortalecer esse espírito e nos relacionar, nos preocupar em realmente nos relacionar com Deus, fortalecendo nosso espírito realmente, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, para de se apegar a esses rituais, esses costumes, porque não é sobre isso, e sim se alinhar ali na vertical realmente com Deus, né? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também serão manifestados com Ele. Então, como que a gente manifesta, né, o nosso cristianismo pela nossa vida, através das nossas ações, a nossa forma de viver? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que são, né, essa natureza terrena? A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, cuidado, faça morrer tudo isso, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, e que é a idolatria. Porque é por causa disso que vem a desobediência de Deus, né? Mas agora abandonem todas essas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Então a gente precisa abandonar esse nosso lado desenfreado, né? Esse lado carnal negativo realmente, né? Da ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, ele fala, não adianta você ficar se apegando a rituais, mas se apegue a isso, a você realmente abandonar todos esses comportamentos que são ruins e realmente se afiar com as coisas do alto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então a gente abandona, né, a ira, a maldade, a indignação, a maledicência, a linguagem indecente, e a gente busca cada vez mais se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem contra os outros.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Ou seja, para de reclamar e aprende a amar, a conviver. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso, inclusive, está no Pai Nosso, né? Perdoar como nós fomos perdoados. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, abandona todos os rituais, corta fora todos esses sentimentos, todos os atos, né, de ira, indignação, maldade, maledicência, e se preencha do amor realmente, né, do amor, da paz, da gratidão. E aí ele continua: mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor que está no céu, né? O Senhor Deus, não o líder, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Ou seja, ele fala muito sobre realmente a gente ter um relacionamento de respeito, de amor e de realmente fazer tudo que a gente precisa fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus, entendendo que é para Ele, é Ele que a gente precisa agradar, e a gente caminhar em amor, em respeito, em gratidão, isso agrada a Deus. E é sobre isso, né, que Jesus fala. Dediquem-se à oração, estejam alertas e agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu vou falar de novo, que essa fala é muito boa. Olha só. Orem para que eu possa manifestar abertamente como me cumpre fazer. Então ele está pedindo, falando da oração, né, para que ele possa cumprir o chamado dele. Ok. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. O que significa isso? Para que saibam como responder a cada um. Para que a gente tenha sabedoria no falar. E aí vem as saudações finais. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro e fiel cooperador no serviço do Senhor, e eu envio vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, e para que eles lhe fortaleçam o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a meu respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em orações, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então isso também vem como uma chave, né? Para que a gente continue sempre firme, a gente ora como pessoas maduras e plenamente convictas.
Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Diga a Arquipo que cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então ele está falando ali, faz algumas saudações finais, pede para que eles compartilhem essa carta. E então qual que é a base da carta, né? A gente entender a soberania de Deus e de Jesus, entender que Jesus veio como verbo, né, Espírito Deus encarnado, ele foi 100% homem, 100% Deus. E depois ele vem e vai falando para a gente se desapegar de todos os costumes e tradições e religiosidades, né, porque realmente o que importa é a nossa aliança em espírito, e para que a gente esteja ali continuamente preocupado em calar todo o nosso lado negativo, toda a ira, toda a maldição, tudo que realmente não nos faz bem e não agrada a Deus, e exaltar o nosso amor, a nossa paciência, a sabedoria no relacionamento com o outro, na gratidão, então no respeito. E aí ele fecha, né? E a prática da oração, ele fala algumas vezes também. Então é uma carta de muita sabedoria, né, e que a gente nos convida a refletir sobre isso, né, o quanto a gente tá, até práticas espirituais mesmo, o quanto a gente tá orando realmente constrangido ali do fundo do coração, com a motivação ali alinhada, e o quanto a gente tá orando por um costume de orar, sabe, fazer aquela oração de como reza, como uma prática, mas não realmente tá, seja uma oração, seja um jejum, seja a leitura da palavra, seja qualquer coisa que a gente se apegue, mesmo coisas que não são espirituais, que a gente fica se apegando, e que não é sobre isso, porque no fim não é sobre ter um ritual, a gente não precisa de rituais, a gente precisa realmente ter um coração constrangido e alinhado e buscar realmente no espírito esse relacionamento com Deus e a nossa santificação, a nossa evolução, o nosso crescimento, né? Para que a gente possa realmente agradar a Deus em todas as nossas ações, pensamentos e emoções. É isso. Essa carta, ela é formada pelos 4 livros, né? Eu li os 4 livros aqui com vocês porque é uma carta só. E ela é uma carta que faz a gente refletir, né? Realmente sobre como a gente está vivendo. O quanto a gente está vivendo no automático e o quanto a gente está tendo realmente presença em cada ato, em cada coisa que a gente faz, sabe? Em cada passo que a gente faz para nos aproximar de Deus e para realmente ter esse relacionamento e através disso acessar essa sabedoria do céu, porque ela é a grande chave, né? Que vai além de tudo o que tem, a gente vai ter acessar aquela sabedoria que é só para nossa vida, que é o Espírito Santo realmente guiando cada passo nosso e que a gente só vai ter a partir do momento que a gente tem esse relacionamento real de intimidade com Deus. É isso. Espero que você leia também esse livro de Colossenses, essa carta de Colossenses, e veja como a Bíblia fala com você e se relacione mais. Eu acho que é sobre isso, que você fortaleça mais o seu relacionamento com Deus de uma forma mais presente, menos automática. É isso.